Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Marcos Máximo. Eu vou falar sobre controle de drones. Então, antes que a gente fale realmente como que a gente controla um drone, no caso um quadricóptero, que é o exemplo que a gente vai utilizar, num espaço tridimensional, primeiramente a gente vai falar de uma versão reduzida do nosso drone, que vai ser um multicóptero 2D. Então, primeiramente a gente vai trabalhar com o sistema mais simples, entender ele matematicamente, como que a gente faz o controle dele, e depois a gente realmente vai passar para o nosso drone, no caso um quadricóptero, que realmente ele vai estar se movendo no espaço tridimensional. Então, primeiramente vamos começar aqui com o multicóptero 2D, e primeiramente a gente vai falar sobre a dinâmica desse multicóptero 2D. Esse multicóptero 2D, a gente diz também que ele é uma coisa, que é um sistema, né? Que ele é do tipo 3DOF. É um modelo 3DOF. O que a gente quer dizer com isso é que DOF é Degrees of Freedom. Isso quer dizer que esse sistema do multicóptero 2D ele tem 3 graus de liberdade, que no nosso caso vão ser 2 graus de liberdade de translação e 1 grau de liberdade de rotação. Daqui a pouco eu desenho como que é esse nosso multicóptero 2D e vai ficar mais claro. Então a gente agora vai trabalhar com a dinâmica que ela é 3DOF. Isso não é a dinâmica de um multicóptero real, né? Um multicóptero real ele tem uma dinâmica que é 6DOF, ele tem 6 graus de liberdade, que são os 3 graus de liberdade de translação e os 3 graus de liberdade de rotação. No caso aqui a gente está simplificando, porque é mais fácil da gente tratar matematicamente, vai ser mais fácil de vocês entenderem como que esse sistema funciona. Depois que a gente tiver dominado a temática desse sistema, a gente vai realmente ver como que a gente controla um quadricóptero de verdade, né? Que é 6DOF. Agora eu vou fazer um diagrama de como que funciona esse meu multicóptero 2D. Então, primeiramente eu vou definir aqui um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas é um sistema de coordenadas global, tá? Para poder representar as variáveis aqui do meu sistema. E aí eu estou colocando o sistema de coordenadas x e z, beleza? O meu multicóptero 2D, como ele só tem 3 graus de liberdade, ele vai simplesmente se mover no plano aqui do papel no nosso caderno. Então, ele vai ter os seguintes graus de liberdade. Ele vai ter o grau de liberdade x, o grau de liberdade z e também um grau de liberdade de rotação no plano. Só que para a gente definir bem a orientação dessa rotação, vamos pensar o seguinte. Esse meu sistema x e z, né, para ele dar um sistema realmente completo, seguindo a regra da mão direita, eu teria que ter o y entrando aqui no papel. Né? Isso considerando que a gente está estendendo ele para 3 dimensões, mas no caso a gente não vai trabalhar de verdade com 3 dimensões, tá? Então, o y ele teria que estar entrando aqui no papel, porque quando eu faço regra da mão direita x e y, dá o z para cima. Então, tudo certo. E aí, se a gente for pensar na orientação do meu ângulo, considerando que o y está entrando dentro do papel, teria que estar positivo nessa direção aqui, que ela é horária, né? Então, o θ seria positivo nessa direção horária, tá? Então, esse θ aqui que eu estou utilizando também é um tipo de notação muito comum em aeronáutica, tá? Então a gente geralmente utiliza θ para representar realmente a rotação aqui em torno de y. Beleza, agora eu vou desenhar o meu multicóptero 2D. E eu vou considerar que ele tem uma certa rotação em relação a esse meu plano x e z, tá? Para ficar uma coisa mais genérica. E aí eu vou também considerar que ele está conseguindo gerar duas forças aqui através dos rotores que ele tem, né? Então ele tem rotores aqui nos extremos dele. Eu posso representar umas hélicezinhas aqui, só para mostrar que são hélices aqui girando, né? E essas hélices girando é que estão gerando essas duas forças que vão fazer esse meu multicóptero se mover. Então, essa força aqui eu vou chamar de F2, e essa outra força aqui eu vou chamar de F1. E a gente pode pensar nos resultantes dessas forças. Só usar uma cor diferente aqui para poder facilitar. Esse aqui é o F2, esse aqui é o F1. Eu posso pensar nos resultantes dessa força. Então, eu tenho uma força resultante aqui no centro de massa do meu multicóptero, do meu drone. E essa força resultante ela também aponta para cima, né, considerando o sistema de coordenadas local do meu drone. E aí, essa força resultante eu vou chamar simplesmente de F. E eu também tenho um torque resultante devido a essas duas forças F2 e F1, né, como elas estão fora aqui do centro de massa. E elas podem ter valores diferentes, né? Até a gente desenhou aqui setinhas de tamanho diferente para mostrar que tem valores diferentes. Então, por conta disso, eu tenho um certo torque sendo gerado e esse torque ele vai estar aqui nesse sentido. Né? Então, esse torque eu vou chamar de tal.
Além disso, esse meu drone, como eu tinha falado, né, ele tem um certo ângulo em relação ao meu sistema de coordenadas global. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Esse ângulo aqui vale θ, tá? Que é o valor do ângulo em relação ao sistema de coordenadas global desse meu multicóptero. Além disso, essas duas dimensões aqui, que é a distância do centro de massa a cada uma das hélices, eu vou chamar de L. Então aqui é L e aqui também é L. Certinho? Beleza. E aí, com isso, a gente tem as variáveis já para a gente conseguir descrever aqui o nosso drone. Além disso, eu vou dizer que esse meu drone ele tem uma massa m e ele tem um momento de inércia em relação a essa rotação aqui no plano que vale j, tá? Esse é o momento de inércia, então, dessa rotação no plano. Um modelo muito comum para a força gerada pela hélice é dizer que Fi é igual a uma certa constante que eu vou chamar de K vezes ômega-i ao quadrado, tá? Então, esse é um modelo comum para essas forças F1 e F2 que são geradas pela rotação de cada uma dessas hélices. Então, esse ômega-i é a rotação de cada uma das hélices, né? Então, essa hélice aqui teria uma rotação ômega 2 e essa outra hélice aqui teria uma rotação ômega 1, tá? Beleza. E aí, em relação a essas variáveis que estão aqui na figura, a gente tem que o F é a soma das duas forças, né? Então, F1 e F2. Claro, lembrando que nessa direção aqui para cima local do meu multicóptero, o meu torque ele é dado por F2 vezes esse braço aqui de alavanca. Então, fica F2 vezes L. E aí, essa força aqui vai fazer realmente um torque que gira na direção positiva do meu eixo aqui, do meu ângulo de rotação, né? Na direção positiva aqui do θ. Então, realmente aqui é positivo, F2L. Já essa outra força F1, como ela está apontando para cá, ela vai fazer girar no sentido contrário do eixo. Então, vai ser menos F1L. De modo que meu torque é L F2 menos F1. E aí, olhando essa equação aqui de cima, a gente também pode enxergar que a velocidade de rotação que a gente precisa colocar num certo rotor para a gente conseguir uma força Fi é simplesmente ômega-i igual a Fi sobre K. E aí eu tiro a raiz quadrada dessa expressão. Então, muito tranquilo. Agora a gente vai pensar quais são as equações que regem o movimento aqui desse meu multicóptero 2D. Então, primeiramente, em relação à translação, a gente também vai ter o vetor de gravidade, né? Aqui associado à gravidade local. Então, eu teria um G aqui apontando para baixo. E aí a gente pode dividir o movimento desse meu multicóptero 2D nos dois eixos x e z. Então, primeiramente, eu vou olhar o eixo x. No eixo x, eu não tenho um G atuando, então simplesmente essa minha força F atuando. E aí, no caso, eu vou ter um F aqui nessa direção, né? Esse F ele vai ser F seno desse meu ângulo θ. Então, o Fx, que é a força aqui no eixo x, vai ser F seno de θ, que eu também posso escrever que é igual a m x 2 pontos, lembrando que m é a massa do meu multicóptero 2D. Então, dado isso aqui, com isso eu já tenho uma primeira expressão, né? Eu posso escrever também como sendo x 2 pontos igual a 1 sobre m F seno de θ. Então, isso aqui seria a expressão para descrever a dinâmica desse meu multicóptero 2D, ou seja, qualquer equação que rege o movimento desse meu multicóptero 2D no eixo x. Agora, passando para o meu eixo z, eu tenho que a força no eixo z é simplesmente F cosseno de θ, só que aí eu tenho a gravidade também atuando, né? Então vai ficar menos mg igual a mz 2 pontos. Então posso rearrumar os termos e escrever que z 2 pontos é igual a 1 sobre m F cosseno de θ menos g. E aí agora finalmente olhando para o movimento no terceiro grau de liberdade, que seria o grau de liberdade aqui de rotação, a gente tem que o torque... Percebe que eu estou deixando só como F e tal, tá? Eu não estou passando para F1 e F2,
porque como a gente tem equações que conseguem trocar entre essas duas variáveis, né, F1 e F2, ou então F tal, é bem mais conveniente eu pensar no movimento do meu drone pensando em F tal, ou seja, qual é a força resultante e qual é o torque que tem que atuar nesse drone para ele realizar os movimentos que eu desejo, do que ficar pensando nas forças de cada um dos rotores. E como eu tenho equações que transformam uma representação para outra representação, o interessante vai ser eu fazer tudo pensando só qual é a força e qual é o torque que eu tenho que aplicar no meu drone para ele poder se mover da forma como eu quero, e depois eu faço essas inversões aqui para poder chegar finalmente, né, no que eu consigo atuar de verdade no meu drone, que é as velocidades que são comandadas para cada um dos rotores, tá? Então comecei a fazer essa conversão, é bem mais conveniente eu ficar trabalhando com F tal, porque são variáveis mais convenientes de eu pensar. E aí o tal, né, que é a parte do movimento de rotação, é simplesmente J vezes θ ponto ponto, né? Então isso aqui é basicamente segunda lei de Newton, tá, gente? Isso aqui é o que a gente chama de equação de Euler, né, que é como se fosse a segunda lei de Newton para rotação, tá? Então a gente vai chegar que a equação diferencial que rege o movimento de rotação é simplesmente 1 sobre J vezes tal. Beleza, e com isso eu tenho as equações que regem o movimento do meu drone, são essas três equações diferenciais que estão mostradas aqui, e o que eu consigo dar como entrada para poder controlar essas equações diferenciais, né, fazer o meu drone fazer os movimentos que eu quero, são essas duas forças F e tal, que na verdade, novamente, não é isso que eu atuo no meu drone. O que eu consigo atuar no meu drone, na verdade, são as velocidades dos rotores, né, as velocidades que eu mando aqui para cada uma das hélices, que eu faço os motores que movem essas hélices se mover. Só que a gente consegue fazer essa transformação facilmente olhando para essas equações que estão aqui em cima, tá? Então eu simplesmente vou ter F tal, inverto esse meu sistema de equações aqui, lineares, com isso eu obtenho F1 e F2, e a partir de ter F1 e F2 eu consigo calcular essa minha velocidade aqui de cada um dos rotores, né? Lembrando que esse K aqui é uma constante também que depende, por exemplo, da geometria da hélice, depende de alguns parâmetros assim que dependem do drone, mas com certa hélice a gente consegue determinar experimentalmente qual que é o valor desse K, tá? Beleza. Então, com isso eu já consigo pensar, né, como que eu consigo fazer o meu drone fazer os movimentos dele, mas daqui a pouco a gente vai encontrar realmente uma expressão matemática para essas forças F e tal, de modo que meu drone ele vai ter uma resposta que siga uma coisa que eu desejo, tá? Siga um comportamento que eu desejo. Isso basicamente é o que a gente chama de controle, tá? Controle é isso, é você ter uma certa equação diferencial, que no caso essa que está aqui, isso a gente chama de dinâmica, ou a gente chama de planta. Esse nome de planta é um nome meio histórico, assim, né? Porque controle, uma das aplicações era trabalhar com plantas químicas. Então, esse nome é um nome meio histórico, mas, assim, basicamente quer dizer isso. Eu tenho um sistema, esse sistema ele segue equações diferenciais, e aí eu quero descobrir quais são as expressões que eu vou dar nas minhas entradas, que são as coisas realmente que eu consigo atuar no meu sistema, para que ele siga um comportamento desejado, tá? Beleza. E aí, agora eu vou escrever as equações inteiras de como seria a dinâmica do meu drone, né? A dinâmica que eu estou falando de novo são as equações que regem o movimento do meu drone. Que é como se, eu vou escrever num formato agora que em controle a gente geralmente chama de espaço de estados, tá? E aí quem já estudou controle vai reconhecer bem esse formato que eu vou escrever. Então, basicamente seria o seguinte, a gente teria aqui uma equação para descrever a derivada da posição dx dt. Isso aqui é igual a simplesmente x ponto, né? X ponto é a velocidade. Então, a derivada da posição é a velocidade. A gente tem uma outra equação que diz qual que é a derivada da velocidade. E aí, nesse caso, isso aqui é a aceleração, né? O x dois pontos, que a gente tem uma equação para escrever isso, né? A gente tinha determinado aqui em cima, que é 1 sobre m f seno de θ. E a gente tem uma equação agora para descrever a derivada do eixo z, desculpa, seja dz dt. dz dt é simplesmente z ponto. A gente tem a derivada do z ponto, que é a aceleração do eixo z, que a gente já tinha achado que é 1 sobre m f cosseno de θ menos g. E aí agora a gente tem também a derivada do ângulo θ. A derivada do ângulo θ é simplesmente θ ponto, né? E a derivada de θ ponto
isso aqui vai dar aquela expressão que a gente já tinha visto antes, que é 1 sobre j vezes tal, tá? Então a gente diz, né, dado essa aqui que seria as equações que descrevem o movimento do meu drone, né, como um todo, isso a gente chama de, em controle dinâmico, a gente chama de representação de espaço de estados, só que aqui no caso é um espaço de estados não linear, tá? Porque a gente tem um seno de θ e um cosseno de θ. Isso tem vários problemas associados, mas daqui a pouco a gente vai mostrar como que a gente consegue fazer isso funcionar, mesmo tendo essas não linearidades, né? Para um sistema de controle, você ter não linearidades, geralmente é uma coisa ruim, assim. É difícil você aplicar as técnicas básicas, assim, as técnicas mais simples de controle, e que geralmente funcionam muito bem, quando você tem não linearidades nas suas equações, que é o caso que está acontecendo aqui. Beleza. E aí a gente costuma dizer que as variáveis que representam o nosso sistema dinâmico, representam o sistema que a gente está querendo controlar, a gente costuma chamar elas de estados, tá? Então, os estados eu vou representar aqui como sendo um vetor. Esse vetor eu vou chamar de x, porque essa é uma notação comum em controle. Mas perceba que isso aqui é um vetor, não é o mesmo x que é a coordenada x lá do meu sistema de coordenadas, tá? Eu estou botando um tracinho aqui embaixo, porque eu não consigo desenhar com negrito aqui no papel, né? Quer dizer, eu até consigo, posso fazer assim, então vamos botar aqui em negrito. A gente geralmente faz isso em negrito para poder representar aqui o vetor, ele não é mesmo escalar x. Então os meus estados vão ser x, x ponto, z, z ponto, θ, θ ponto, tá? Porque a gente consegue ver que são as variáveis que descrevem completamente as equações que regem o movimento desse meu sistema. Então, por isso que a gente chama isso de estados, tá? São basicamente as variáveis que conseguem descrever todas as equações, todo o sistema de equações diferenciais que rege o movimento do meu sistema. E o que eu chamo também de entrada, que aqui eu vou utilizar no caso, a entrada do meu sistema de controle vai ser só essas duas forças, a força e o torque, que eu consigo manipular para poder fazer esse sistema se mover da forma como eu quero, tá? Que, na verdade, né, relembrando que não é exatamente isso que eu consigo atuar no drone, mas eu posso fazer todas as minhas contas assumindo que eu consigo atuar exatamente em cima de f e tal, porque eu sei converter isso depois em velocidade dos rotores. Beleza. Então, dado isso aqui é o que a gente chamou de dinâmica, tá? Isso aqui é basicamente a dinâmica do meu drone, só que eu quero realmente construir um controlador, né? Eu quero achar qual que é a equação matemática que eu consigo depois implementar no código do meu drone, para poder ele realmente fazer os movimentos da forma como eu quero. Ele sair de uma certa posição e chegar em outra posição de uma forma controlada. Então agora a gente vai falar da parte de controle.